Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com este maravilhoso momento musical, esta melodia sublime, que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos mais uma vez juntos, vocês aí, nós aqui, e com certeza absoluta, essa troca maravilhosa de energias. E aqui do meu lado, obviamente, a família Tel, parte dela representada pelos nossos irmãos, e aqui a nossa líder, a nossa dirigente, a nossa mãe espiritual,
Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter um dia bem abençoado, com muito aprendizado. Com certeza absoluta. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você que é o cara, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia, queridos irmãos da mesa. Boa noite para a família Tel. Queridos ouvintes, mais uma vez um grande prazer estar com vocês para mais um dia de aprendizado, com certeza. Com certeza absoluta. E olha, eu tenho aqui do meu lado a nossa querida irmã Érica Santos. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Queridos ouvintes, família Tel, estamos aqui mais um sábado para aprender cada dia mais. Com muita alegria e com muito prazer. E ele que mais parece aquele quadro do seu Exu Caveira incorporado, né? Que é o nosso querido irmão Rodrigo Moraes, com essa capa ali, ele tá parecendo o próprio Caveira. Fala, Rodrigo. É o Fritz, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos da mesa, boa noite você aí de casa. É uma honra poder estar aqui mais uma vez, aprendendo muito aqui dentro. Sem dúvida nenhuma. Minha irmã Cássia Chaves, o nosso boa noite. Boa noite a todos da mesa, né? Seu Luiz, Dona Flávia, queridos irmãos aqui presentes, família Tel, muito boa noite, queridos ouvintes, que tenhamos uma ótima noite de muito aprendizado. Se Deus quiser, nós teremos. Dona Flávia, nós temos irmãos aniversariando amanhã, é um irmão assim muito especial, hein? Isso, Luiz, nada mais, nada menos do que nosso querido irmão Alexandre Bahia. Maravilha. Parabéns, Bahia. A Bahia está em festa. A Bahia está em festa. Parabéns, Alexandre. Muitos anos de vida, saúde, muita paz para você. Por isso é que eu digo que ele é o homem que tem intimidade com o astral superior, porque o nome dele é Alexandre Bahia, terra de todos os santos. Bahia, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse médium aplicado que você é. Tá bom, querido? E queremos Obrigado, bolo. muito obrigado. E queremos bolo, e não esqueça disso. Amanhã, não esqueça, gente, você que está ouvindo, pode mandar os presentes todos lá pro Templo Estrela do Oriente. O Bahia quer bolo, quer refrigerante, quer tudo, hein? Aliás, né, no Café com Axé nós vamos ter isso tudo, né? Com Isso, certeza. com certeza. Com certeza. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, fala para nós a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Vamos lá, Luiz. Manchete do dia. Médium abandona trabalho de terreiro. Trabalho de terreiro, dizendo-se desmotivada. Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana em 1090 kHz. Meus irmãos, se por um lado, dentro dessa manchete que a dona Flávia trouxe para nós, médium abandona trabalho de terreiro, dizendo-se desmotivada. Se por um lado nós entendemos que o ser humano, como até num dos programas atrás, o nosso querido irmão Rodrigo Moraes nos trouxe aqui uma explanação, né, sobre essa questão de estímulo. Se nós sabemos que por um lado o ser humano precisa de estímulos para que possa prosseguir
na sua jornada mediúnica, terrena, seja ela profissional, seja ela familiar, para inclusive ele não estacionar, né, naquilo que a espiritualidade nos diz como zona de conforto. A zona de conforto é aquela que exatamente nós ficamos no sofá da sala esperando a banda passar e vendo, né, os músicos tocarem as mais diversas formas musicais sem que a gente possa levantar para dançar, para ter iniciativa, para mudar a nossa vida, para fazer o que precisa ser feito. No caso específico de um trabalho religioso, de um trabalho fraterno, de um trabalho de assistência social, por exemplo, o que a gente precisa entender é o seguinte: cada irmão que bate nesses hospitais de almas doentias, que são as casas religiosas, sejam elas de umbanda, candomblé, católica, evangélica, seja o que for, todos esses irmãos vêm com um histórico de vidas, uma idade espiritual diferente. Cada um vem com, vamos assim dizer, com a sua carga de vidas passadas, que reflete indiscutivelmente na aplicação dos valores éticos, morais, espirituais, nas escolhas que cada irmão faz na sua vida e também nas suas preferências, não é isso? Isso tudo a gente entende, a gente compreende. Agora, meus irmãos, dentro de uma casa onde se pratica exclusivamente a caridade, onde nós temos vamos dizer assim, uma deformação, uma inversão de valores. Que inversão de valores é? O que a gente observa é que o médium, ele só está motivado, ele só está bem quando ele está dentro de um terreiro trabalhando, quando ele está incorporado, quando ele está na cambonagem, ele está ali tendo contato com aquele público que é sempre diferente a cada semana, né? Então ele se sente motivado. Se ele não está dentro desse, vamos dizer, desse invólucro vibratório, aí ele já se sente desmotivado, achando que ele foi esquecido, que outras pessoas foram promovidas para aquele trabalho e ele não foi. Por que isso está acontecendo? Que talvez seja uma perseguição, que talvez não seja a dona Jurema que esteja presente ali, que, para quem não sabe, quem faz as escolhas para o trabalho fraterno dentro do terreiro, na verdade, é a dona Jurema, ou melhor, quem promove os médiuns é a dona Jurema. Então começam a surgir uma série de situações. Por exemplo, a gente também ouve muito isso, né? Hoje eu estava desestimulada de ir ao terreiro. Hoje eu estava sem vontade de ir ao terreiro. Eu não quero, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, eu não quero me sobrepor a ninguém, seja quem for. Eu estou com 52 anos de idade, com 37 anos de trabalho efetivo, ininterrupto dentro da Umbanda. E vou te dizer uma coisa, se algum dia eu me sentir desestimulado dentro de um trabalho de terreiro, eu vou te ser sincero, eu não estou bem de saúde, eu não estou bem da cabeça. Eu não me lembro disso. Porque eu sempre estive estimulado, seja para o que for que eu tivesse que fazer ali dentro. Quantas e quantas vezes minha família reunida com churrasco, com cerveja, com refrigerante, com festa, com não sei o quê. A festa nem começava, eu tinha que me retirar para eu ir para um desenvolvimento mediúnico. Não estava indo para uma gira de público nem nada. Apenas tocar o meu atabaque e cantar. Mas eu ia como se fosse em busca de um prato de feijão que eu já não comia há 30 dias. Então, eu pergunto a você, respeitando todos os limites do ser humano, como é que a gente pode entender uma pessoa que está num trabalho que não seja dentro do terreiro, mas que está atuando numa cantina de uma instituição religiosa, que está abrindo o portão para aquele que entra,
que está numa evangelização, que está numa secretaria. Como pode uma pessoa se sentir desestimulada e muitas vezes ir embora da casa sem dar uma satisfação, um obrigado para os seus dirigentes, porque entrou pela porta da frente, beijou a mão do dirigente, pediu a bênção, fez uma ritualística e etc. Na hora de ir embora, nem até logo, cachorra. Como é que pode a gente entender uma coisa dessa, por mais que nós tenhamos o dever de entender as carências e as fraquezas dos seres humanos? É difícil de entender, né, Luiz? Porque eu acho, concordo com você plenamente, que cada um tem o seu momento, e eu acho que o momento não era esse para essa pessoa. Por quê? Porque eu acho que quando você tem certeza daquilo que você quer, você já está na metade do caminho, né? E muitas vezes as pessoas procuram uma religião, independente de qual, porque está passando por uma determinada situação, está com uma dificuldade. No caso de alguns irmãos, eles colocam, não, eu tenho que trabalhar, minha entidade pediu para que eu fosse, para que eu pudesse trabalhar, porque ela precisa trabalhar. Só que na cabeça das pessoas, o trabalhar é estar dentro de um terreiro incorporando. Só isso, mais nada. Mas o trabalho dentro de uma casa, seja na Umbanda, no Candomblé, numa igreja, ele tem muita coisa além disso. Muitas vezes você trabalha muito mais fora do terreiro do que dentro do terreiro incorporando. Porque as pessoas chegam ali doentes, precisam de ajuda, de afeto, precisando de conversar, de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso. Então, mais motivação do que essa, de você estar ali se doando, fazendo o bem, porque você vai estar fazendo o bem, você vai estar dando assistência do lado de fora para aquelas pessoas que ali estão. Você muitas vezes não precisa falar nada, o teu olhar, o teu sorriso, a tua energia já está curando aquelas almas que chegam ali doentes. Só que as pessoas chegam ali com foco de estar dentro do terreiro incorporadas. Então, quando isso não acontece, elas se decepcionam, porque elas já se acham num estágio onde elas não precisam de mais nada. Elas precisam apenas estar ali dentro incorporadas. E é mentira. Isso não existe, gente. O trabalho é dado para quem quer trabalhar. Seja fazendo o que for, lavando um banheiro, arrumando uma cantina, servindo, abrindo uma porta. Dando um boa noite. Dando um boa noite. Esse é o trabalho fraterno. É o olhar, é a vontade de estar. É passar o teu sentimento, o que você tem de melhor dentro de si, para aquelas pessoas que lá estão. Para os teus irmãos que estão ali também, que muitas vezes passando por dificuldades, e que você sequer olha para eles e pergunta como você está. Pessoas que mal se olham, mal se cumprimentam. Então, que motivação maior do que você estar servindo? Ah, mas eu tenho que servir a entidade. Eu não tenho que servir aquelas pessoas que ali vão. Sim, é nossa obrigação olhar para o outro. E é isso que está faltando. Que as pessoas se doem verdadeiramente no olhar, no sentir, no vibrar, na atenção, na emoção. É o amor, gente. É o amor. Não só pela religião, mas pelo outro. Você muitas vezes está fora de um terreiro e você está trabalhando. Você está trabalhando porque você está se preocupando. Você está dentro da sua casa, você está trabalhando. Você está fazendo a caridade dentro da sua casa. A caridade começa dentro da nossa própria casa. Então as pessoas têm que entender isso. O trabalho fraterno, o trabalho, ele começa não só dentro de um terreiro incorporado, não. Começa no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na rua, numa condução, onde sentam pessoas muitas vezes do teu lado que precisam que você as ouça.
numa fila de banco, numa fila de supermercado, elas precisam de um desabafo. E quando você está ali pronto para ouvir, para falar algo que muitas vezes vai modificar a vida daquela pessoa. E era só o que ela precisava. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, fica muito difícil. Meu querido irmão Alexandre Bahia, depois dessas palavras sábias da nossa mãe espiritual, eu pergunto a você uma coisa. A gente escuta muito, né, dentro do nosso segmento, o seguinte termo, né? Eu preciso cuidar das minhas entidades. Será que as nossas entidades, Bahia, precisam ser cuidadas? Ou quem precisa de cuidados especiais somos nós, que estamos encarnados e que ainda estamos tão imaturos, meu irmão? Como é que você vê isso? Com certeza, Luiz. Nós é que precisamos. Nós que somos as almas doentias, né? Não é isso? As entidades já alcançaram o nível de evolução que não precisam mais estar aqui encarnados. Num dia nós vamos chegar lá também. Mas para isso nós precisamos de reforma interior, precisamos nos desenvolver, né? Quanto a o que a dona Flávia falou, eu resumiria em duas questões. Primeiro, a pessoa que entra para um trabalho esperando que seja logo colocada num trabalho dentro de um terreiro, ela ainda não alcançou a maturidade espiritual ainda. Para entender uma coisa simples. A espiritualidade nos passa essa mensagem de Emmanuel, né? E eu sempre cito essa mensagem aqui no programa e lá para os médios lá no TEL, para alguns consulentes também. É o seguinte, o ensinamento é muito simples, né? Toda forma de servir é uma bênção. Com certeza. E quando você alcança esse nível de maturidade, você entende que o trabalho espiritual abrange muito mais do que apenas a manifestação. Com certeza. Não é? Existe nos bastidores um trabalho que pouca gente vê, mas que é de extrema importância dentro de uma casa, seja ela de que segmento for. Então, é por aí. Minha querida irmã Érica Santos, o nosso irmão Alexandre Bahia, ele trouxe uma frase de Emmanuel que fala: toda forma de servir é uma bênção. E a dona Flávia disse assim: essas pessoas têm que entender. Mas como é que é esse tem que entender fora do tempo de cada um? Precisam querer. Né? Eu acho que a primeira coisa que acontece com as pessoas é que elas não são sinceras com elas mesmas. Então, ela quando entra no terreiro, ela entra dizendo que ela quer fazer tudo. Mas, na verdade, o que ela quer é estar trabalhando incorporada dentro do terreiro. E aí, o que acontece? Quando tem as suas expectativas frustradas, né? Aí desestimula, enfim, acaba desistindo. Eu estou lendo um livro que um consulente pergunta para Pai Jacó assim: eu já passei por vários terreiros, eu já fui evangélica, eu já fui kardecista, já fui em várias religiões, agora eu estou na Umbanda. Você acha que agora na Umbanda eu vou encontrar meu caminho? E o Pai Jacó fala para ele assim: não, claro que não vai. Porque hoje em dia a gente só tem muitas religiões, muitos terreiros, porque vocês não aprenderam a principal religião, que é o amor. O dia que o ser humano entender que a única religião que Jesus deixou foi o amor, não vai precisar de tantos segmentos. Vocês vão entender o que vocês estão fazendo aqui. Então, eu acho que isso é o básico, né? E aí, uma outra pessoa pergunta para ele: tanta gente quer ser médium auditivo, quer ter clarividência, e não consegue, tantas pessoas boas. O espiritismo não está precisando de médiums? Ele responde: não. O espiritismo precisa de pessoas boas, não são médiums bons. São boas pessoas. E a dona Flávia falou: pessoas que estejam dispostas a ouvir o outro, de verdade. Não a pessoa está falando e você ir andando. Pessoas que saibam receber uma pessoa dentro de um centro espírita com um sorriso. Pessoas que verdadeiramente estejam preocupados com o problema do outro, não julgando o tempo todo, ou dizendo: mas está nisso porque foi a escolha que ele fez. Isso todo mundo sabe. O que você, como pessoa, pode contribuir para melhorar a vida daquela pessoa? Com uma palavra, com um abraço, com um sorriso. É disso que o mundo precisa, não é só a religião. E as pessoas, claro, elas ficam preocupadas com o que é mais fácil, que é você ficar ali em pé no terreiro, incorporar, você vai ajudar. A própria entidade vem para servir as pessoas, não vem para ser servida, ela vem para servir. E nós, simples mortais, né, cheios de dívida,
queremos ser tão importantes por quê? Né? Então é muita coisa que as pessoas precisam refletir. Eu vou refletindo também, que eu também preciso refletir, né? Não sou melhor do que ninguém, mas são coisas que a gente precisa pensar. Com certeza. Minha querida irmã Cássia Chaves, sobre isso, uma ocasião nós tivemos a oportunidade de ouvir uma entidade dizer que pedra que muito rola não cria limo. Como é que a gente pode ver isso dentro do âmbito dessa questão que a dona Flávia falou e que é hoje objeto do nosso debate aqui no quadro Transformando? Luiz, essa questão toda das pessoas quererem se sentir importantes, né? Ou melhor, acharem que só são importantes quando estão trabalhando dentro do terreiro, né? Dentro da incorporação e tal. Isso, eu vejo isso como uma coisa assim da vaidade, né? As pessoas têm essa vaidade de se achar importante quando estão numa determinada tarefa e não prestam atenção que, na verdade, a gente tem que estar mais disponível para o outro, né? Para servir com amor, com carinho, em qualquer situação, né? Não é só trabalhando com a entidade que a gente vai estar servindo, que na verdade é isso, né? Como a Érica falou, não é a entidade que tá sendo servida, ela tá aqui também fazendo uma caridade, e a nossa caridade começa aí, na nossa disponibilização, né? Na vontade que a gente tem de servir ao outro, nem que seja só com um sorriso, né? Com uma palavra amiga. Às vezes uma palavra você muda a vida da pessoa, né? E é um gesto de amor, né? De carinho com o outro que faz essa diferença. Todo esse papo que a gente está tendo aqui, né? Todas essas colocações que estão sendo feitas, elas partiram da questão do estímulo, né? A questão principal era o estímulo. E eu acho que o estímulo tem que ser essa vontade de servir ao outro, né? Na verdade, o estímulo não é, não, eu vou estar estimulado porque eu fui promovido a Cambono, ou agora eu sou médium incorporador e tarará. Isso não é o estímulo. Eu acho que o estímulo é a própria vontade de servir ao outro, nem que fazer o bem, como a Érica está falando, nem que seja só com um sorriso, com abrir a porta e falar, boa noite, irmão, seja bem-vindo à nossa casa, venha, né, crescer e evoluir com a gente, aprender com a gente. E o nosso irmão Rodrigo, outro dia desse, ele estava trazendo uma manifestação, Rodrigo, eu estou até também com o nosso tempo estourado já em 4 minutos, mas eu queria que você lembrasse essa manifestação que você falou sobre a questão do estímulo. Mas como é que pode ser isso? Que tipo de estímulo a gente precisa dentro de um trabalho fraterno? Seu Luiz, o que eu falei no programa anterior até é em relação a uma relação que existe entre estímulo e resposta. Ou seja, entre estímulo e motivação. A motivação é algo que é de dentro para fora. Ninguém motiva ninguém. As pessoas se sentem motivadas. Para elas se sentirem motivadas, elas precisam de um estímulo externo. Muitas vezes, esse estímulo externo, no nosso caso na Umbanda, pode ser uma mensagem, pode ser uma entidade, enfim, uma renovação, exatamente, pode ser um acontecimento, algo que tenha ocorrido na vida da pessoa, e isso vai fazer com que ela se motive ou não. Pode aparecer a mensagem mais linda do mundo, pode ser digamos assim, Jesus pode aparecer na frente da pessoa, mas se a pessoa não tiver dentro dela a motivação, aquilo não vai adiantar de nada para ela. Então, esse estímulo essa motivação vai depender exatamente da visão de mundo que ela tiver, entendeu? Da idade espiritual que ela tiver e como ela vai receber aquilo. E isso só vai ocorrer, isso vai depender da experiência individual, do passado de cada um, não só das outras vidas, mas como dessa também. E isso é só com o tempo. Infelizmente, as pessoas não conseguem perceber, no caso, dentro de uma casa de trabalho de Umbanda, que o trabalho dentro ou fora do terreiro, ele realmente não é diferente, não são diferentes, são iguais. Eu, por exemplo, que entrei
comecei a trabalhar dentro do terreiro há pouco tempo, na verdade, eu sinto até às vezes um pouco de saudade do trabalho do lado de fora, não por conversar com as pessoas e tal, assim, de fofocas, não é isso que eu estou falando, que é brincadeiras, mas que acontece, né, infelizmente acontece, mas exatamente porque quantas vezes eu trabalhando ali fora, as pessoas vieram contar os problemas dela para mim. Então, era eu ali, talvez intuído, ou eu mesmo, não sei, mas eu tinha que ouvir aquelas pessoas e poder ajudá-las de alguma forma. Então, esse contato, esse abraço, que até muitas vezes não ocorre dentro do terreiro, esse sorriso, essa troca de olhares do lado de fora, é muito importante também. Então, resumindo o quadro Transformando de hoje, todo trabalho é uma sagrada oportunidade de servir ao próximo. Não vamos esquecer disso. Meus irmãos, já, os recados da semana, Momento Mirua, Saravá Umbanda, tudo isso aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Caô meu pai, caô cabecia, força de Xangô. E não esqueçam que ansiedade, medo, solidão e rotina podem ser sinais de alerta de que você precisa redescobrir o endereço da sua alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, dia 12 de julho, domingo, 8h30 da manhã, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho, 52 em Todos os Santos. Não perca o workshop Sinais de Alerta, com palestras, entre elas carências afetivas, resgatando a sua potência divina, com o médium Vanderlei Oliveira. Também a manifestação do Preto Velho Pai João de Angola. Vidas passadas com Lívio Barbosa. Palestra Problemas no Axé, um olhar sobre a convivência humana com Aguinaldo Paviani e muito mais. Não percam, já maiores informações sobre o workshop Sinais de Alerta. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você vai falar sobre o nosso irmão Ogan Jefferson Durães? Sim, Luiz. Um serviço aqui muito bom, principalmente para quem tem os seus terreiros, né? Eletroserve, elétrica e hidráulica, a obra de seu terreiro. Reforma de imóveis, instalações elétricas, instalações hidráulicas, pintura, rebaixamento de teto em gesso e muito mais. Contato com Ogan Jefferson Durães. Telefone 7823-2600, repetindo 7823-2600 e 97143-81279, repetindo 97143-81279. Maravilha! Dona Flávia, quer dizer que amanhã, dia 17 de maio, o primeiro encontro Café com Axé. Fala pra nós, Dona Flávia. Isso, Luiz, chegou o grande dia. Primeiro encontro Café com Axé. Tema, a intolerância religiosa. Amanhã, dia 17 de maio de 2015, horário de 9h30 às 12 horas. Lá, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Entrada franca. É obrigatória confirmação de presença.
2597-1323, 2597-1323 é o telefone, e o celular 99949-5494, 99949-5494, ou pelo e-mail tel@temploestreladoriente.com. Maravilha. Minha querida irmã Érica Santos, quer dizer que nós temos que nos preparar para mês que vem uma grande overdose de Exu. Isso aí, preparem-se. No dia 21 de junho, às 9h30 da manhã, o Mirua apresentará o workshop Overdose de Exu, na Casa Mater da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Diversos palestrantes, incluindo seu Tranca-Rua das Almas incorporado, vídeo de Exus, pontos cantados e ainda a sessão com Exus e Pombagiras. Ingressos limitados a R$5. A venda no Templo Estrela do Oriente, no Cuca, Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, e na web União Espiritista de Umbanda do Brasil. Rua Conselheiro Agostinho, 52. Informações 2597-1323 ou WhatsApp 99949-5494. Ou então pelo e-mail contato@mirua.com.br. Participe do workshop Overdose de Exu, Laroie. Laroie, salve a força de Exu. E a nossa querida irmã Cássia Chaves vai trazer para nós a notícia de que o curso Umbanda Sem Fronteiras, agora em julho, já está de volta com a 15ª turma, Cássia. É isso, Luiz. Nós vamos começar a 15ª turma no dia 9/7. Queridos irmãos, vamos lá. É o seguinte, o nosso curso Umbanda Sem Fronteiras pode ser feito presencialmente ou à distância, né? Ele ocorre todas as quintas-feiras, às 20 horas, vai até às 22 horas. É ministrado pela Mãe Flávia e pelo seu Luiz Fernando. Tratamos de diversos assuntos referentes à Umbanda, à espiritualidade de uma maneira geral, falamos sobre mediunidade, os orixás e vários assuntos relacionados. Vocês podem obter informações através do telefone 2597-1323 ou no próprio site do curso www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha! E o nosso querido irmão Rodrigo Moraes vai falar sobre a gira de consulta de segunda-feira com os caboclos de Umbanda. É isso mesmo, Rodrigo? Isso aí, seu Luiz. Nessa segunda-feira, dia 18 de maio, a partir das 20 horas, teremos a sessão de consulta com os caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. E a partir das 18h45, seu Luiz, já teremos duas palestras extraordinárias. Maravilhosas. Uma falando sobre espiritualidade, a outra falando sobre dependência química. Olha a importância disso, né, gente? Bom, já que nós na segunda-feira teremos então essa grande gira pública de caridade na vibração dos caboclos, vamos hoje reverenciar uma das grandes entidades da nossa Umbanda, né? Um caboclo que eu tenho um carinho muito grande por ele. Saravá, seu arranca-toco. O que, caboclo? Salve, seu arranca-toco. Seu arranca-toco é de Aruanda, é de Namozambique. Seu arranca-toco é de Aruanda, é de Namozambique. Quando ele chega de Aruanda, auê, auê. quando ele chega de Aruanda, quando ele chega de Aruanda, e segunda-feira vão chegar de Aruanda toda a trupe, a família Caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite, grande gira pública, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, e estão todos convidados. Queridos irmãos, nós vamos rapidamente para um bloco comercial, depois tem Momento Mirua, Saravá Umbanda e ainda muita coisa no programa A Umbanda Sem Fronteiras.
Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Em homenagem aos casais apaixonados. Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. No próximo dia 17 de maio, amanhã, a partir de 9h30 da manhã até o meio-dia, estaremos materializando um projeto determinado pela espiritualidade superior. O primeiro encontro Café com Axé, cujo tema será a intolerância religiosa, sendo realizado na União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Se por um lado a entrada é franca, por outro lado é obrigatória a confirmação da presença pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou pelo WhatsApp
99 49 54 94, 999 49 54 94. Lembramos que o encontro Café com Axé tem como objetivo propiciar e estimular o estudo, a pesquisa, os debates e a difusão através de temas inerentes e de interesse aos segmentos das religiões afro. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com ela, pede a cigana, que ela vem nos ajudar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, no quadro Saravá Umbanda, nós temos ainda uma pergunta da nossa ouvinte Zilene Cunha, que ficou pendente da semana passada, não é isso? Isso, Luiz. Ela quer saber se existe algum curso específico para desenvolvimento e aproximação dos guias aos quais trabalhamos. Minha querida irmã Zilene, o nosso Saravá fraterno, veja bem, é claro que se por um lado nós temos o curso Umbanda Sem Fronteiras, que vai se iniciar no próximo dia 9 de julho, né? Lá no Templo Estrela do Oriente, com certeza você pode participar. Agora, nós precisamos entender uma coisa, a aproximação de guias espirituais, isso é um estágio mais à frente, onde você vai ter que buscar indiscutivelmente saber quais são os seus propósitos, qual é a sua maturidade, o que você pensa em relação à parte espiritual, a sua dedicação, uma série de questões que vão envolver e influenciar diretamente na aproximação desses guias, entendeu? Então, acho que você deve fazer as coisas, como a dona Flávia costuma dizer para nós, lá no Templo Estrela do Oriente. Um passo de cada vez. Deixar que as coisas aconteçam de uma forma natural e tranquila para que tudo possa correr bem, tá certo? Fique com Deus. Mais uma pergunta, dona Flávia. A pergunta vem do nosso irmão Mário José. Ele nos fala assim, ouvi dizer que o programa Umbanda Sem Fronteiras pode não ser mais apresentado. É verdade? Meu irmão Mário José, o nosso Saravá fraterno. Sim, meu irmão, é verdade. Por quê? Porque estamos passando por uma reestruturação financeira lá no Templo Estrela do Oriente, né? A gente sabe que até agora era a casa da Cabocla Jurema da Praia, o TEL, quem, na verdade, patrocinava e patrocina o Templo, o programa Umbanda Sem Fronteiras, né? Nós temos um patrocinador que é o Miro Atacado e Varejo, onde ele fornece e contribui apenas com R$200, e isso não é o bastante. O Templo Estrela do Oriente hoje, como casa de caridade, que trabalha exclusivamente dentro de um aspecto caritativo, ele não tem condições vamos dizer assim, de assumir essa despesa. Todo programa, seja de rádio, seja um jornal, seja, estava dando até o exemplo do Facebook, que a gente faz o cadastro lá gratuito, mas que de gratuito não tem nada. O Facebook arrecada milhões com patrocínio. Todo veículo, toda mídia precisa ter um patrocínio para que possa se sustentar. E o programa de Rádio Umbanda Sem Fronteiras não é diferente. O que a gente precisa entender não é com a mensalidade dos médiuns que lá estão, que contribuem com R$50,
que nós vamos ter condições de assumir uma despesa como essa. Então, ou a gente vai ter um empresário que está nos ouvindo, ou você, meu irmão, você, minha irmã, que possa entrar em contato conosco. Anotem aí o telefone, 2597-1323, 2597-1323, e participem, nos ajudando, porque senão, a partir do mês que vem, no mês de junho, nós não vamos ter condições de prosseguir com a nossa programação, o que seria, na verdade, uma vitória da baixa espiritualidade. Veja bem, que nós aqui estamos transmitindo a mensagem do astral superior. Então, vejam bem, se nós queremos ouvir tudo isso de bom, de bonito, de estimulante que a gente fala aqui todo sábado, precisamos sair da zona de conforto do nosso sofá e irmos atrás do patrocinador, do empresário. Você que está nos ouvindo, que tem uma empresa, não custa muito o patrocínio do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Você pode colaborar. Entra em contato com a gente. A gente vai buscar uma forma de adequar o seu orçamento a essa nova realidade. Tá certo assim? E eu acredito que o astral superior vai nos ajudar. Agora nós temos que fazer a nossa parte também. Tá certo? Tem mais perguntas aí, dona Flávia? Tem, e dentro desse assunto vem a nossa irmã Alícia Mendes, que nos pergunta como posso ajudar para o patrocínio do programa. Veja bem, existem várias formas. Se for pessoa física, nós criamos lá no Templo Estrela do Oriente cotas de patrocínio. Imagine, como é o nome dela? Alícia, cotas de patrocínio no valor de R$20. O que é isso perto de R$3.000, não é verdade? Então você pode contribuir, só tem que nos avisar que você fez a contribuição através, anote aí, Banco Itaú, agência 0409, conta corrente 41657-5, em favor do Templo Estrela do Oriente. Vou repetir para que as pessoas possam anotar. Banco Itaú, agência 0409, conta corrente 41657-5, em favor do Templo Estrela do Oriente. Nos ajudem e, se tiverem dúvidas, é só ligar lá para o TEL e a gente vai dar todas as orientações, tá? 2597-1323, 2597-1323. Pode ligar, pode falar no WhatsApp. O WhatsApp a gente está sempre pronto. É o 9, o WhatsApp do TEL e do programa Umbanda Sem Fronteiras é 999 49 54 94. Repetindo, 999 49 54 94. Sabemos que, se a gente não conseguir esse patrocínio, no dia 30 de maio, que é o último sábado desse mês, nós vamos ter que realmente fazer o último programa. E a gente não quer que isso aconteça. Estamos dependendo da espiritualidade de vocês também, tá bom? Próxima pergunta, dona Flávia. Vamos lá, próxima pergunta, Luiz. A pergunta vem do Vitor Oliveira. Ele nos fala assim: num jogo de búzios, os orixás que me manifestaram no meu ori foram Iemanjá, Ogunté, Ogum e Odé. Só que sinto bem lá no fundo que tem Oxum. É algo inexplicável, mas sinto. O que pode ser? O jogo foi feito errado? Eu, sendo homem, posso ter duas Iabás? Agora, sobre a Jurema jogando búzios, tem como saber o nome das entidades de Jurema? Como é o nome dele? É o Vitor Oliveira. Ele está mandando esse e-mail, Vitor Oliveira, de onde é que é esse irmão? Ele é de João Pessoa. Olha, João Pessoa, na Paraíba. O nosso abraço para os nossos irmãos paraibanos. Ô Vitor, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Primeiro, sobre a questão do jogo de búzios. O búzio, ele é uma conchinha assim, muito sensível. Ele, se por um lado ele pode captar uma determinada energia que você esteja na hora, por outro lado, veja bem, nós somos como um rádio. A gente vai sintonizar todas as energias, todas as estações. Então, a gente pode realmente estar, vamos dizer ali, com todas essas vibrações de uma certa forma atuando. Agora, o seu orixá, aquele que você tem uma facilidade maior de sintonia,
vai depender exatamente do local onde você está sabendo isso, entendeu? Para você ter uma noção da importância disso, no Templo Estrela do Oriente, só a nossa mãe espiritual, Jurema da Praia, é quem tem a função de dar esse tipo de informação que é tão importante. Agora, em relação a saber as suas entidades, meu irmão, desculpa, Vitor, eu acho que não tem receita de bolo. Eu acho com certeza absoluta, só no dia a dia, no trabalho de terreiro, no desenvolvimento mediúnico, é que você vai ter condições de chegar aos nomes, às vibrações dessas entidades. Tá certo, meu irmão? Bom, estamos terminando o nosso quadro Saravá Umbanda no dia de hoje. Já já nós teremos aí um maravilhoso pensamento indígena para a gente poder refletir. E eu gostaria do boa noite da nossa dirigente espiritual e minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter uma semana abençoada, sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja. Minha querida irmã Érica Santos, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os irmãos da mesa. Boa noite, família Tel. Que nós tenhamos uma semana abençoada, de muito amor. Que assim seja. Minha querida irmã Cássia Chaves, com o seu boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, família Tel. Que tenham todos uma excelente semana. Que assim seja. E para você que está em casa, muito obrigado pela audiência, pela participação nas nossas programações. Que Oxalá possa abençoar cada um de vocês. E até o próximo sábado, se a alta espiritualidade assim o permitir. Fiquem com Deus. Diz uma prece indígena: deixem-me seguir as pegadas do meu inimigo por 3 semanas, carregar o mesmo fardo e passar pelas mesmas provações que ele, antes de dizer uma só palavra de desaprovação à sua conduta. Estas são palavras que encerram uma profunda sabedoria. Julgar o procedimento alheio, sem antes procurarmos entender os motivos que o levaram a agir assim, é o caminho mais fácil, porém, é também o que mais nos leva a cometer injustiças. Sempre esperamos que os outros entendam nossas motivações e, quando não o fazem, nos sentimos injustiçados. Mas será que nós procuramos sempre entender as razões alheias? Será que, ao menos por um instante, seríamos capazes de tentar imaginar como agiríamos se estivéssemos no lugar da outra pessoa? Poucos de nós, ao menos, tentam. Mas a maioria de nós não hesita em desaprovar tudo que esteja contrariando aquilo que considera certo. Experimente ao menos uma vez carregar o fardo do seu inimigo.